Olá, amigos, estamos aí para mais um vídeo. Eu deveria ter feito esse vídeo há cerca de 2 dias atrás, mas infelizmente circunstâncias do dia a dia me impediram de fazer, né? E esse vídeo veio a partir de um comentário, uma sugestão de um assinante, de uma pessoa que acompanha o canal, o Felipe Cota. Ele me sugeriu num comentário que a gente aprendesse junto sobre a questão das escape pods, né, das cápsulas que são integradas, né, aos submarinos russos a partir de uma certa época, e que terem como finalidade o salvamento da tripulação em caso de acidente. Mas ao fazer essa pesquisa eu não encontrei muita coisa, né? Por quê? Por que eu não encontrei? Porque essas cápsulas não têm história, né? Elas não foram praticamente utilizadas, a não ser como obsoletos, com péssimo resultado, né? Nós vamos falar isso no final. Então, o que eu descobri? Eu descobri que a evolução das técnicas e dos equipamentos respiratórios para fuga de submarino, eles são tão antigos quanto o desenvolvimento do submarino, né? Porque existem basicamente duas situações: a situação de fuga, escape, ou a situação de resgate, o rescue, né? Essas duas situações competem, né? No caso da fuga, o tripulante foge do submarino através da subida livre ou usando equipamentos respiratórios. Todos esses equipamentos respiratórios basicamente usam a mesma tecnologia, são cartuchos de cal sodada, que é uma mistura de hidróxido de cálcio e hidróxido de sódio, que fazem a purificação do CO2, né? Todos eles mais ou menos usam a mesmo tipo de tecnologia. E a outra a alternativa é o resgate, né? Então, no caso da fuga, não existe nenhum auxílio ao tripulante. Ele foge do submarino acidentado por seus meios, né? E no caso do resgate, existem organizações e equipamentos externos ao navio que vão até o navio acidentado e procuram tirar aquele tripulantes aprisionados naquele casco no fundo do mar, né? Então, essas duas situações. No início, né, do desenvolvimento, havia uma prevalência, né, da fuga, né? E o primeiro evento que se tem notícia foi em 1911, o submarino U-3 alemão, que o pessoal tentou o escape através de um equipamento Drager, né, respiratório Drager, que é de uma empresa que fabrica até hoje equipamentos respiratórios para mineração, para mergulho, né, em plataforma de petróleo e também para as marinhas, né, a empresa Drager, que existe até hoje, né? Então, em 1911, desculpa, esse foi o primeiro acidente no U-3, né? Logo em seguida, aconteceram alguns desenvolvimentos, tanto na Marinha Americana como na Marinha, na Royal Navy, na Marinha Inglesa, né? Na Inglaterra teve o Davis Submarine Escape Apparatus, o DSEA, isso em 1929. E o Charles Munson, que era um submarinista muito empenhado nesse tipo de tarefa de salvamento, ele desenvolveu o Munson Long, que foi usado na Marinha, na US Navy até 1957. Muito bem, em 1946, a Royal Navy fez uma pesquisa sobre o uso e o resultado de aparelhos respiratórios e a subida livre. E ela chegou à conclusão que a subida livre tinha uma leve vantagem, inclusive, em relação ao uso de aparelhos respiratórios, né? Então começou-se a enfatizar, né, treinamentos em tanques especiais sobre a subida livre, para que a tripulação estivesse preparada, né, para subida livre, né? E, ao mesmo tempo, que se fazia também os treinamentos com esse tipo de equipamento, né? Esses tipos de equipamentos, né, eles preconizavam, né, e também na subida livre, que você seguisse as bolhas menores, né? Fosse seguir as bolhas menores. Tanto que mais tarde se criou também um tipo de roupa inflável, um tipo de boia inflável que acelerava a subida, né, e que tornava um pouco mais crítico o acompanhamento, que a pessoa tinha que controlar para não passar, né, aquelas bolhas. A ideia era ficar sempre atrás das bolhas menores, né? Em 1962, criou-se
um outro equipamento chamado Steinhude. Então, vou mostrando aí também essas figuras do Steinhude. O ar ficava preso aqui, como se fosse um pulmão aqui, preso, e você respirava aquele ar preso, né, também filtrado por esse mesmo tipo de tecnologia, mas você respirava um ar que estava preso, então você, teoricamente, você diminuiria todos os riscos da doença da descompressão. Né. A subida livre, né, ganhou bastante foco, né, nessa época. Né. Mas tanto ela como o Steinhude, né, que era o equipamento que começou a ser mais utilizado, eles não tinham nenhuma proteção contra os efeitos da própria natureza na superfície. Quando o tripulante chegava à superfície e encontrava águas muito frias, né, e vento e mar agitado. Havia, então, afogamento, morte por hipotermia. Não havia proteção por esses equipamentos. Então, foi aí que um exemplo disso foram 2 acidentes, né? Que você pode ver nitidamente isso, o HMS Truculent, né? Tinham 72 tripulantes que foram para a superfície, deles apenas 15 conseguiram se salvar. Morreram por hipotermia e afogamento. Do Comossolete, né, que tinha 69 tripulantes, a maioria deles foi para o convés principal, mas muitos morreram por hipotermia também e por afogamento. Ou seja, dos 69, apenas 34 se salvaram. Então aí surgiu, né, eu vou mostrar a imagem aí, o Submarine Escape Immersion Ensemble. Era uma roupa completa que tentava proteger, né, da hipotermia, né, e das intempéries na superfície se você encontrasse em uma situação desfavorável. Né. Até 1939, o enfoque, então, como eu estou dizendo, era mais na fuga, escapar do submarino. Mas em 1939 a gente teve o primeiro evento exitoso de salvamento, de resgate de submarino. Foi até comandado pelo Charles Monsen, aquele do Monsen-Lang, né? Esse Charles Monsen, usando um sino, o McCann Rescue Chamber, era uma câmera, um sino, né? E ele, nesse submarino, com 4 viagens, ele, botando 8 de cada vez na viagem, ele salvou as 33 pessoas desse submarino, que era o Squalus, né? E até então a fuga aí era a prioridade, mas a partir daí começou-se o foco começou a virar para o resgate, né? E isso se tornou ainda mais patente na década de 60, com o acidente do Thrasher, que a gente já tratou aqui, quando então, depois do acidente do Thrasher, foram criadas aquelas DSRV nos Estados Unidos e as LR-5 na Royal Navy, que eram aqueles veículos, né? Submarine Rescue Vehicles. Esses Submarine Rescue Vehicles, eles eram aerotransportados, né? E permitiam a ida a profundidades bastante altas. Havia 2 módulos, um módulo remoto que verificava o entorno do submarino para ver as condições, se o submarino poderia ou não ser movimentado, e depois ia então o TUP, que era o Transfer Under Pressure, a unidade de Transfer Under Pressure, que acoplava ao submarino e procurava resgatar, né, os tripulantes, né. Foi nessa época que se criou, né, a International Submarine Escape and Rescue Liaison Organization, a SMERLO. Estou botando aí o nomezinho dela aí. E vocês podem procurar nesse site, vocês entram no site da SMERLO e lá vocês vão ver, por exemplo, os recursos que a Marinha Brasileira tem e como eles estão distribuídos ao longo da nossa costa para permitir o salvamento os recursos para indicar os recursos que estão mais próximos do local do acidente, né? A SMERLO, então, foi um esforço internacional que trazia a todos os submarinistas a indicação de onde estavam os recursos que poderiam ser obtidos, não é? Muito bem, então agora a gente chega
né, ao que seria o mote principal do nosso vídeo, que é as cápsulas de submarino russos, né? E que a gente, como disse, não conseguiu muita informação, a não ser algumas fotos. Por quê? Porque a gente não tem história, né? O Comossoletes, né, é o único acidente em que essas cápsulas foram usadas na realidade, em caso real de um acidente. Foram 5 pessoas que estavam dentro, ela foi ejetada com dificuldade, porque eles tiveram dificuldade de ejetar, e quando ela ejetou, um foi jogado ao mar e os outros ficaram dentro da cápsula e a cápsula afundou novamente, foi para o fundo do mar e eles faleceram. Então, dos 5, apenas um se salvou. Então, nós não temos uma história, né, de cápsula, dessas cápsulas, para contar, né? Então, o que os russos, se os russos têm experiências de testes, eles têm lá e não revelaram, porque a gente não consegue encontrar essas informações, né? Os Estados Unidos já pensou em usar isso nos submarinos deles, mas não usam, né? Preferem usar os DRSV, que inclusive aqueles que foram construídos na época, logo depois da saída do Trash, já tiveram sua vida útil e em 2008 eles começaram a ser substituídos por novos. O Brasil, né, agora recentemente, depois do acidente do San Juan, procurou a empresa que representa aqui no Brasil essas cápsulas, né, esses veículos, melhor dizendo, a Log Sub, né, que é de um ex-comandante de marinha. E houve uma proposta de fornecer o sistema completo, com o remoto e o veículo TUP, o TUP, que faz a transferência sob pressão. Parece que era um valor da ordem de 50 milhões para o sistema todo. A Marinha, aparentemente, ou adiou ou desistiu, porque logo em seguida ela renovou, com a compra de oportunidade do Guilhobel, renovou o meio que ela tinha, que era o Philip Perry, que já está no fim da sua existência, grandes problemas na propulsão, o navio está sendo descomissionado. Então ela comprou um novo navio que utiliza o posicionamento dinâmico e sinos, né? Sinos para resgate. Não são os veículos modernos aerotransportados, que seriam de muita utilidade numa costa grande como a do Brasil. Transportar por via aérea ao local do acidente seria muito mais interessante. Mas a Marinha optou por renovar esse tipo de navio, que também vai fazer outro tipo de apoio também a outro tipo de acidente. Mas eu acho que a Marinha poderia pensar realmente em ter esses veículos, né? Ainda mais agora que está entrando na era nuclear, né? Então, eu procurei, a partir do momento que achei pouca coisa das cápsulas integradas nos submarinos russos, e fazer um histórico, né, de como isso se evoluiu até hoje, né, e espero que eu tenha conseguido dar uma ideia, né, de que esse é um desenvolvimento que vem paralelamente com os submarinos, né. Então, se gostarem, estamos aí para clicar; se não gostarem, faz parte, né. Então, aqueles que não conhecem o canal e gostaram, por favor, cliquem aí para assinar, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.